Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, nós chegamos hoje e aqui vai tratar sobre o cerne do evangelho. O que é o evangelho? Do que se trata o evangelho? Tem vários textos que a gente pode aprender e entender, mas assim, o capítulo 15 do evangelho de Lucas é fantástico para nós compreendermos o que é o evangelho, certo? Mas, nesse instante nós vamos falar sobre ele, mas talvez você ainda não me conhece, caiu aqui de paraquedas. Então quero dizer que todos são muito bem-vindos aqui no nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Queria pedir a você que está aqui que, por favor, se inscreve no canal, deixa like, compartilha. Toda vez que você deixa like, quanto mais tem, mais o YouTube entende que esse vídeo ele é bom, ele é interessante e ele manda para mais pessoas. E conforme mais pessoas vão vendo, a palavra de Deus vai se expandindo. Então isso é muito bom. Então eu peço a você que me ajude nesse sentido. E claro, leia a Bíblia, né? Outra palavra que eu sempre deixo aqui. Leia a Bíblia, ore, busque a presença de Deus. Nada substitui o seu tempo devocional com Deus. E o que eu faço aqui é só uma devocional, um apanhado geral a respeito do texto, mas nada substitui o seu tempo devocional com Deus. E todos os sábados sai vídeo aqui às 11 da manhã com esse intuito. Nós estamos estudando um capítulo da Bíblia por semana. Já estudamos o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, e agora estamos no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E se você já tem acompanhado, você vai saber, se não, vai saber agora também, que desde o capítulo 11, especificamente do capítulo 11 até o capítulo 19 desse evangelho, é tratado aqui os sermões de Jesus. É claro que Jesus falou em todos os outros capítulos, nós vemos a vida de Jesus, mas aqui é possível fazer alguns recortes de alguns temas, de algumas mensagens de Jesus. E esse capítulo aqui vai falar sobre o arrependimento, que Jesus já estava falando no capítulo 14. Jesus continua falando no capítulo 15 sobre arrependimento. Mas também Jesus deixa claro do que se trata o evangelho. E é isso que nós vamos ver aqui. Do que se trata o evangelho? Aí o texto começa falando que Jesus estava num local e em volta de Jesus estavam cobradores de impostos, e estavam pessoas pecadoras, pessoas que não eram bem vistas pela sociedade, porque tinha uma vida moral ali duvidosa. E também tinha um outro grupo ali que eram os fariseus e mestres da lei, que eram os religiosos. Então existiam esses dois grupos, né? E aí o versículo 2 fala assim: os fariseus e mestres da lei o criticavam Jesus dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então os religiosos olhavam para Jesus e começou a criticar: olha só, Jesus comendo e bebendo com pecadores, com pessoas que a gente deveria deixar de lado, deixar longe. E aí Jesus então vai contar 3 parábolas, que são 3 histórias, e nessas 3 histórias Jesus vai explicar para os fariseus, para todo mundo que está ali, mas visando os fariseus, do que se trata o evangelho. Começa falando sobre a parábola da ovelha perdida. E Jesus falou: tinha um homem que tinha 99 ovelhas, tinha 100, né? Uma se perdeu. Aí ele guardou todas as 99 e foi ao encontro dessa ovelha perdida. A gente não sabe por que se perdeu, como se perdeu. Mas o fato é que o pastor, ele estava atento e ele observou a falta daquela ovelha. Então o que ele fez? Ele guardou as 99 e foi atrás da ovelha perdida. E aí no versículo 7, Jesus fala assim: da mesma forma, versículo 6. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de se arrepender. Jesus está dando aqui uma dica, uma palavra para os fariseus. Os fariseus achavam que eles não precisavam se arrepender. E aí Jesus fala: olha, é melhor uma pessoa que se arrepende do que 99 que se acham super justos, que não precisam de arrependimento. E o texto fala que esse pastor, ao encontrar a ovelha, há muita alegria. Ele chama os amigos, ele chama os vizinhos e ele se regozija,
Porque Deus se alegra quando há arrependimento, quando há mudança de vida, quando a pessoa recebe o seu resgate, o seu perdão. Aí Jesus continua falando, agora a parábola da moeda perdida. E aí Jesus fala que vamos pensar assim, tem uma mulher que ela perdeu uma moeda. E aí o que ela faz? A moeda é preciosa, a moeda tem grande valor, ela varre a casa, ela cuidadosamente procura e quando ela acha essa moeda, ela fica muito feliz. E aí o versículo 9 fala assim, e quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Lá na ovelha perdida, o pastor chama os amigos, chama os vizinhos e diz, alegrem-se comigo, eu achei a ovelha perdida. Agora, na parábola da mulher que perde a moeda, diz que a mulher, quando encontra a moeda, chama as amigas, chama as vizinhas e fala, alegre-se comigo. E aí o texto continua, da mesma forma, há mais a alegria na presença dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Jesus está falando sobre arrependimento. Jesus está falando como o arrependimento muda, como o arrependimento mexe com o céu. Quando um pecador se arrepende, o céu se regozija. Deus se alegra. Deus reúne os anjos e fala, alegrem-se comigo, porque aquela pessoa estava perdida, mas foi encontrada. Alegre-se comigo. O evangelho é sobre alegria, a verdadeira alegria. O evangelho é sobre arrependimento, um genuíno arrependimento. E aí, para encerrar essa sessão, Jesus fala agora sobre a parábola dos 2 filhos. Diz que um homem tinha 2 filhos, um mais novo e um mais velho. E aí o mais novo chega pro pai e fala, pai, eu quero minha herança, porque eu quero viver a vida do meu jeito e tal, me arruma aí, me dá o jeito. E aí a gente sabe que uma herança só é repartida entre os filhos quando o pai falece. Então esse filho, ele já chega assim na arrogância, ele já chega assim sem consideração ao pai e fala, pai, morre. Pai, eu quero minha herança. E o pai, ele faz isso. Ele dá essa liberdade pro filho. Ele então reparte a herança e dá a parte para o mais jovem. E o mais jovem sai da terra dele, vai para uma terra distante. E aí na parábola Jesus conta que chegando nessa terra distante, ele gasta tudo que ele tem, ele esbanja com mulheres, com farra, com amigos. Ele tinha muito dinheiro e ele gastou tudo de forma dissoluta. Desculpa, de uma forma extravagante. Ele gastou tudo. Gastou tudo. E aí, quando tudo acabou, os amigos sumiram, as mulheres não quiseram saber mais dele e ele começou a mendigar. E a situação dele foi tão deplorável que chegou um ponto que ele convenceu o dono de uns porcos para deixá-lo cuidar dos porcos, porque ele visava comer a comida dos porcos. E o dono dos porcos deixou ele cuidar. E aí o texto fala que esse jovem se abaixa e está ali disputando com os porcos a comida que os porcos estão comendo. Mas há um fato maravilhoso. O texto no versículo 17 fala assim, quando finalmente caiu em si, o cair em si é uma bênção. É uma bênção. Quando esse jovem caiu em si e viu a situação deplorável que ele estava, ele começou a refletir. E ele disse, os servos do meu pai vivem de uma forma muito melhor, muito mais honrosa do que eu. Eu me arrependo, eu pequei contra Deus e contra meu pai. Eu vou lá, vou pedir perdão, vou me humilhar na presença dele e vou pedir para ser um dos servos dele. Eu não quero voltar a ser filho, eu não quero mais exigir dele nada, porque eu não mereço. Mas eu vou lá porque eu preciso, então, pelo menos ser um empregado do meu pai. E aí ele, quebrantado, condoído, volta para a terra dele. Quando ele está longe, o pai avista o filho. O filho vem todo maltrapilho, sujo, humilhado, provavelmente em lágrimas, em choro. E o pai corre ao encontro desse filho e abraça esse filho
E aí o filho fala, pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado de teu filho, nunca mais. Eu não mereço nada, eu mereço na realidade estar lá com os porcos. Mas eu vim aqui pedir pro Senhor misericórdia. E antes que o rapaz continuasse falando, o pai beijou o filho, colocou um anel em seu dedo, mandou colocar roupas boas e bonitas nele, e disse para os servos, vai lá, mata um novilho, prepara um banquete, porque o meu filho estava perdido, mas foi achado, estava morto, mas reviveu. O pai aceita e o pai coloca esse filho no posto de filho. E essa é a dinâmica do evangelho. Nós merecemos a humilhação, nós merecemos o castigo, mas Deus nos dá o que nós não merecemos. O evangelho é Deus fazendo uma obra em favor de nós, pecadores. É Deus vindo ao nosso encontro, nos procurando como aquela mulher procurou e vasculhou a casa atrás daquela moeda, porque Deus sabe que nós somos preciosos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus conhece o nosso coração e o nosso interior, e Ele veio ao nosso encontro. O evangelho não tem nada a ver com o que eu faço, mas com o que Deus fez. E é isso que Jesus quer ensinar para aquelas pessoas, para mim, para você e para os fariseus. Porque o texto continua falando que o filho mais velho chegou do trabalho cansado, da lida, e quando ele chegou, ele ouviu som, ele ouviu música, ele ouviu que estava tendo uma festa, e ele ficou, o que aconteceu? E aí ele chama os servos, e os servos falam, seu irmão voltou, e seu pai deu uma festa. E aí esse filho fica indignado. E aí diz assim, a partir do versículo 28, o irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para que eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho. O pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. O evangelho é festa, o evangelho é alegria, mas o irmão mais velho não se alegra. O religioso tem essa natureza de fariseu, de não se alegrar com o outro. E aí eu tenho aqui algumas características do irmão mais velho. O irmão mais velho é o fariseu. O irmão mais velho é o religioso. O irmão mais velho pode ser você e eu, que muitas vezes somos religiosos e não compreendemos o evangelho. E nos revoltamos quando Deus é bondoso e misericordioso com outros. Porque nós esquecemos do quanto Deus foi bondoso e misericordioso conosco. Porque o evangelho é sobre isso. É sobre tudo que Deus fez por nós. O irmão mais velho, ele tem uma postura de raiva. O texto fala que ele se irou. Quem não entendeu o evangelho vive com raiva. Vive com raiva porque ele se compara com o outro. Ele acha que a salvação é pelo seu esforço. Então ele se esforça e quando ele não consegue alcançar o objetivo de ser salvo pela sua própria força, ele fica com raiva. Ele fica com raiva quando ele vê outro que mal chegou e está tendo oportunidades que ele não tem, e está tendo bênçãos que ele não tem, e está tendo uma experiência íntima com Deus que ele não tem. Ele fica com raiva. O fariseu, o religioso, ele é uma pessoa que é sempre uma pessoa irada. O fariseu, ele guarda rancor. Ele viu aquele irmão indo embora. Ele viu o irmão, soube de notícias do irmão aprontando e fazendo tudo e tudo nessa outra cidade. E ele guarda o rancor. Por ele, essa pessoa não tinha uma segunda chance. Ele guarda rancor do seu pai, porque ele tinha tudo do pai. Tudo que era do pai era dele. Ele já tinha recebido a sua parte da herança. Mas ele
sempre ficava na dúvida do seu merecimento, porque quando a gente busca a salvação através da nossa força, a gente nunca consegue descansar. A gente sempre acha que é insuficiente e a gente guarda rancor nos relacionamentos que nós temos. O irmão mais velho, ele olha com desprezo para outras pessoas, outras crenças e outro estilo de vida, porque ele se acha muito. Lembra que Jesus, em outra ocasião, Jesus fala que 2 homens foram orar. Lá no templo, estava de pé e ele orava assim: Deus, muito obrigada porque eu não sou como os demais pecadores. O fariseu tem essa postura, o religioso tem essa postura: Deus, muito obrigada porque eu não sou como fulano de tal. Eu não caio em determinados pecados. Eu não sou isso e aquilo outro. A pessoa se acha muito melhor do que os outros. Ela se acha tão melhor que ela tem dificuldade de se arrepender. Na parábola da ovelha e na parábola da moeda, nos dois, Jesus fala que há uma grande alegria quando o pecador se arrepende. Porque o religioso, ele tem dificuldade de se arrepender, porque ele se acha muito bom. Ele acha que ele está fazendo um favor para Deus. Ele acha que ele merece a salvação. Ele se acha mais importante do que os outros. Ele acha que ele trabalha mais na igreja do que os outros. Ele acha que ele é mais santo do que os outros. E ele mantém essa postura arrogante diante de Deus, diante da igreja. Uma característica do religioso é que ele tem pouca intimidade e alegria em oração diante de Deus. Ele não tem intimidade com Deus. Ele só busca Deus nos momentos de necessidade, quando ele precisa, quando a coisa aperta. Aí ele busca Deus. Mas ele não tem alegria de estar com Deus. Esse filho, ele era filho desse pai, mas não tinha intimidade com esse pai. Não conhecia esse pai, não se alegrava com esse pai. Era um relacionamento distante. Um relacionamento interesseiro, só naquilo que ele podia alcançar, tendo algum contato com esse pai, mas ele não tinha relacionamento com esse pai. E por conta disso, ele fica inseguro, ele fica temeroso, porque apesar do seu esforço, apesar de sua vida com padrão moral elevado, ele sempre se acha uma fraude, porque ele não consegue ser salvo por suas forças. Quando nós tentamos ser salvos com a nossa força, com o nosso desempenho, a gente vive uma vida frustrada. A gente vive uma vida preocupado muito com a nossa, com o nosso, como é que é o nome? Com a nossa reputação. E quando alguém nos critica, nos destrói. A crítica do outro nos destrói. Por que nos destrói? Porque é alguém afetando aquilo que eu acho que vai me salvar, que é o meu bom comportamento, que é a minha bolha de santidade criada por mim. E nesse capítulo 15, por isso que ele é tão fantástico, é Jesus explicando do que se trata a salvação. E do que se trata? Se trata de um Deus que vem ao nosso encontro, de um Deus que deixa tudo para nos salvar, de um Deus que nos aceita, mesmo morrendo de saber que a gente não merece. É um Deus que nos dá uma nova veste, que nos dá um banho com seu sangue, que nos faz ser seus filhos por causa da obra dele na cruz e não por causa do nosso desempenho. Este é o Evangelho. É tudo sobre Deus, na sua graça, bondade e misericórdia. E quando um pecador se arrepende, há grande alegria. Mas o religioso, ele tem muita dificuldade de se arrepender. E a solução para o religioso é um arrependimento genuíno e profundo e uma alegria genuína e profunda diante da obra da salvação, que alcança a minha vida, que alcança a sua e que alcança todas as pessoas. Basta a pessoa aceitar essa obra. Por isso que os fariseus estavam ali na frente de Jesus, mas não tiveram encontro com Jesus, porque eles não conseguiram, eles não compreenderam que eles precisavam se render a Jesus. Eles achavam que na força do braço, no fazer obras,
eles seriam salvos. E aí é onde estava o grande erro deles. Então, na igreja, na vida cristã, existem sempre essa dinâmica de dois irmãos. Um que entende que não merece, mas arrependido vai até o pai. E o outro que acha que merece. E que o pai é que tem que ir até ele. É que, no sentido assim, do pai dizer, oh, que bom, parabéns, você é maravilhoso, você merece estar comigo. Só que no reino de Deus, ninguém merece estar com Deus. É tudo graça, bondade e misericórdia desse Deus. Que você possa meditar mais na palavra de Deus, aprender mais deste livro maravilhoso. Deus abençoe sua vida e te ajude a ter um genuíno arrependimento e uma verdadeira alegria na presença de Deus. Obrigada por você me acompanhar até aqui e até a próxima.